Olá, boa tarde, bem-vindos ao meu canal, Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro. Estamos quase a acabar o ano 2023 e estamos todos já preocupados com as prendas de Natal e com o bacalhau que vamos ter que fazer na noite consoada, não é? Mas vamos falar agora já aqui um bocadinho sobre o ano 2024 e sobre um evento astrológico que nós vamos ter muito importante no ano 2024, que é a conjunção entre Júpiter e Urano em Touro. Esta conjunção pode nos ajudar a responder a algumas das perguntas que vocês me têm enviado sobre se vamos ter ou se vamos enfrentar alguma crise económica em 2024. Aquilo que eu fiz foi uma pesquisa que resultou no texto que eu hoje publiquei no Instagram e no Facebook e que, de alguma forma, tenta, através dos eventos históricos, descobrir ou entender um padrão que nos permita antever se vamos ter ou não alguma complicação económica no ano 2024. Então, aquilo que eu vos vou mostrar é exatamente essa pesquisa, esse trabalho, para tentarmos, através destes eventos, compreender se, efetivamente, 2024 nos vai trazer aqui alguma situação mais complicada a nível financeiro e económico, ok? Então, vou partilhar com vocês o meu ecrã e vamos começar, então. Para quem não conhece, este é o símbolo de Urano, este é o símbolo de Júpiter e este é o símbolo de Touro. E estes dois planetas vão estar no signo de Touro durante o ano 2024. Agora vamos contextualizar o que é uma conjunção. A conjunção, de uma forma muito resumida, é quando dois planetas se encontram no céu a uma distância que varia entre 0 e 10 graus. Ou seja, por exemplo, neste momento nós temos no céu a conjunção entre Marte e o Sol. Portanto, o Sol está no grau 23 de Escorpião e Marte está no grau 24. Chama-se conjunção porque eles aparentemente no céu estão conjuntos e por isso trabalham em bloco. Quando nós temos dois planetas juntos no céu, em conjunção, é como se eles fundissem as suas duas características. Mais ou menos assim, se nós nos lembrarmos dos anos 90, é quase como no Dragon Ball, em que o Son Goku e o Vegeta faziam a fusão e juntavam-se um ao outro e aquilo criava um super-herói, não é? Era assim uma coisa indestrutível. Então, sempre que nós temos dois planetas juntos, eles acabam por fundir as suas características, o que dá um grande dinamismo e uma grande intensidade. E faz com que eles os dois trabalhem em bloco mesmo, como se fossem duas forças que atuam unidas para o mesmo sentido e para o mesmo lugar. Júpiter fala-nos muito de expansão, fala-nos muito de crescimento. E Urano fala-nos de imprevisibilidade, de transformação, de revolução, de futuro. Qualquer coisa que, no fundo, venha abanar um bocadinho as estruturas. Se eu pudesse usar aqui um nome para esta conjunção Júpiter, Urano seria um terremoto, por exemplo, ou um choque. Então, vamos fazer agora aqui uma viagem no tempo. Vamos entrar numa maquinazinha do tempo, ou naqueles carros do regresso ao passado, ou do regresso ao futuro, e vamos ver efetivamente o que aconteceu em 1775, na primeira conjunção entre Júpiter e Urano. Primeira conjunção que eu pesquisei. Então, a primeira conjunção que existiu no céu foi em 1775, a segunda foi em 1857, 1858, e a última que eu pesquisei foi em 1941. Iremos ter agora uma em abril de 2024. Ok? Este é o mapa exato dessa conjunção de abril de 2024, no dia 17 de abril. Vemos aqui o nosso Urano e o nosso Júpiter, muito juntinhos, no mesmo grau e no signo de Touro. Atenção a este planetazinho Vênus, que vamos falar bastante sobre ele. Ele está-se a aproximar também do signo de Touro, o que é bastante interessante. Então, vamos então fazer lá o nosso recuo para 1775. Então, em 1775, efetivamente, acontece uma crise económica. Mas essa crise económica deriva de uma crise anterior, que é a crise de 1772, 1773, que é o chamado Pânico de 72. Com a crise do crédito no Império Britânico e que acabou por alastrar para a Escócia e para a Holanda e também para os Estados Unidos. Esta crise do crédito, e atenção que é preciso entender que o Império Britânico nesta altura é um dos maiores impérios do mundo e, portanto, é normal que as colónias acabem por ter e por serem afetadas e por levarem com bastantes consequências desta crise que acontece no centro da Inglaterra. Esta crise é, de alguma forma,
resolvida no espaço de 2 anos. No entanto, ela acaba por ter consequências muito severas no território americano. Porque entre 1774 e 1789, a economia americana encolheu 30%. E entre 1775 e 76 começa a Revolução Americana. E esta crise de 1772, 1773 é certamente um fenómeno que ajuda a que esse movimento tenha acontecido. Porque é nesta altura que começa a haver uma enorme contestação e um sentimento de desigualdade brutal entre vários estados da América e vários territórios, que faz com que esse descontentamento crie o movimento que depois leva à Revolução Americana. Este terá sido um dos catalisadores também para esse movimento. Depois, todo o território americano acaba por causa da guerra, por passar por enormes dificuldades, seja pelo caso do esforço, seja por causa da falta de mão de obra, e porque, por causa desta luta da Revolução Americana, eles são excluídos do comércio e da rede comercial que existia entre a Inglaterra e a Índia, e portanto eles ficam um pouco isolados. Por isso, relativamente a 1775, sim, podemos pôr um checkzinho a dizer que houve uma crise. Até porque, segundo os historiadores, esta época, esta crise de 1762, é a primeira crise daquilo que nós podemos denominar sistema moderno bancário. Este é o primeiro teste de stress, por assim dizer, ao sistema bancário moderno. E, efetivamente, demora aqui 2 anos a corrigir, mas depois tem consequências para o futuro. Então agora vamos avançar mais um bocadinho e vamos a 1857. Vamos aqui a 1857 e 1858. Então, nesta altura, nós temos novamente um período de crise bastante acentuado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra deve-se a uma decisão do Visconde Palmerston, que decidiu apertar os requisitos do Peel Banking Act de 1844 e que, no fundo, o que vem fazer é com que apertar todos os critérios que façam com que a moeda que circula na rua, as notas, o papel nota que circula na rua, tenha correspondência direta com os metais e com a parte mineral que existe no banco. Isto vai criar um movimento de pânico, entre aspas, na economia, vai criar uma corrida aos bancos e que, por outro lado, vai dificultar também o acesso ao crédito. Então, há um banco nos Estados Unidos, que é o Ohio Life Insurance and Trust Company, que entra em falência. E com ele entram outros bancos em falência, o que faz com que os investidores, na altura, entrem também em falência e com uma crise bastante acentuada, porque, por um lado, viram as suas ações a cair e, por outro lado, deixaram de ter acesso ao crédito e dinheiro. Isto vai fazer com que muitas empresas acabem por falir, muitos trabalhadores acabem por ser dispensados, e principalmente a indústria da ferrovia e a indústria de cereais é seriamente afetada também nesta altura. Também nesta altura, entre 1857 e 1858, existe e está a acontecer a Revolução na Índia, que pretende libertar-se do Império Britânico. Não conseguem, mas isto faz com que o Império Britânico também tenha que despender elevadas quantias de dinheiro para a ação da guerra. E também por isso acaba por trazer aqui graves dificuldades económicas e descontentamento. Por isso, neste período também, 1857, 1858, checkzinho a dizer que sim, houve aqui qualquer coisa. Deixem-me só voltar aqui a 1775 para vos mostrar uma coisa. Na conjunção de Júpiter e de Urano, e que neste caso eles nunca estiveram muito perto, em 1775 eles nunca estiveram muito perto, estiveram sempre com uma órbita, com uma distância de 10 graus, isto foi o máximo que eles estiveram próximo, mas no entanto, Vênus está lá ao pé, e Vênus na astrologia moderna é significadora de riqueza, de dinheiro, e há vários estudos associados à Vênus nas crises económicas. E, portanto, vamos estar atentos aqui ao posicionamento de Vênus. E agora vamos voar um bocadinho mais para o futuro e vamos voltar a 1857 e 1858 e vamos ver que nesta conjunção que existe novamente entre Júpiter em Touro e Urano em Touro, Vênus está lá perto, o que significa que ela, no mês anterior, possivelmente, terá passado em cima deles.
terá passado em cima do Urano e terá passado em cima do Júpiter, no fundo que sendo um catalisador ou sendo um despertador para aquilo que poderia vir a acontecer. Reparem, mais uma vez, Vênus está muito juntinho a estes dois planetas. Okay? Então, vamos agora dar mais um pulito para a frente e vamos chegar à última conjunção, que foi em 1941 e que coincide com o Pearl Harbor. E, portanto, todos nós temos consciência do que é o Pearl Harbor, portanto, foi um acontecimento que, no fundo, acaba por desencadear o envolvimento total dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e que acaba por mudar o rumo da história, porque a partir do envolvimento dos Estados Unidos, a guerra quase que muda de um lado para o outro a nível de vitória ou de possibilidade de vitória. No entanto, é preciso ter noção que em 1941 os Estados Unidos estavam a enfrentar também uma enorme crise financeira, ainda devido à Grande Depressão de 1929. E esta guerra, a entrada na guerra, acaba por ser como que um catalisador, ou acaba por ser quase como um balão de oxigênio para a economia americana, porque a indústria de guerra que é depois formada e que acaba por ser utilizada para o esforço de guerra, acaba por desenvolver bastante toda a economia americana. Este acontecimento é quase como uma boia de salvação para a América, porque passa a ter um crescimento económico e uma velocidade bastante acentuada. No entanto, se neste aspecto esta conjunção acaba por ser bastante vantajosa e muito boa para todos nós, digamos assim, e para a América em especial, porque a economia dá um pulo enorme, temos que ter em consciência também que, nesta altura, todas as economias da Europa que estavam afetadas pela guerra, principalmente os países mais envolvidos, estavam a passar por enormes dificuldades económicas, porque, obviamente, a guerra acaba por trazer restrições e bloqueios até no comércio. E, portanto, o único país que apresentava crescimentos assim normais ou acentuados era a Inglaterra. Tanto a França como a Alemanha, como a Itália, estavam a ter decréscimos económicos bastante acentuados. Portanto, sim, desculpa, sim, efetivamente há aqui um lado positivo nesta conjunção. Por outro lado, há aqui a consciência de que há qualquer coisa que é preciso mudar e transformar. E agora vamos ter aqui outra vez atenção, que mais uma vez, na conjunção entre Urano e Júpiter, está lá Vênus outra vez presente. Constantemente, nos três episódios anteriores, portanto, 1765, 1857 e agora, 1941, Vênus está sempre muito próxima desta conjunção. E agora vamos fazer então o último salto, que é para o próximo ano. No próximo ano, então, vamos ter, como eu vos mostrei no princípio, a conjunção. E mais uma vez, Vênus vai estar lá perto. Vai estar perto. Principalmente, e agora é preciso ter atenção para o mês de maio. Porque no mês de maio, nós vamos ter aqui, com a conjunção de Júpiter e Urano a funcionar, e bastante ativa, e com Vênus bastante próxima, nós vamos ter também a semiquadratura entre Saturno e Plutão. E esta semiquadratura é o primeiro momento de crise resultante do começo do ciclo, que foi iniciado em 2020, com o Covid, e é o primeiro momento de crise que nós vamos, de alguma forma, enfrentar neste novo ciclo. E por isso, esta conjunção de Urano-Júpiter, com a Vênus lá muito perto, e com esta semi-quadratura do Plutão ao Saturno, e com os acontecimentos que nós estudamos e que eu vos apresentei aqui, trazem uma sensação de que, sim, é possível que, efetivamente, se o padrão se repetir, é possível que venhamos a ter um ano marcado por alguma turbulência, alguma instabilidade, com algumas crises relativamente aos sistemas económicos, bancários e financeiros. Porque Urano é um planeta altamente imprevisível, é um planeta que nos traz sempre a sensação de choque, de eletricidade, de curto-circuito, e o Júpiter vai, no fundo, que aumentar essa eletricidade toda e vai aumentar essa potência de disrupção que o Urano traz.
E a semiquadratura do Plutão ao Saturno, apesar de ser, a semiquadratura é um ângulo de 45 graus, há uma distância de 45 graus entre aqueles dois planetas. Esta semiquadratura, apesar de não ter a potência de uma quadratura, que irá acontecer daqui a algum tempo, já traz aqui um sabor de dificuldade. E esse sabor de dificuldade, tendo em conta aquela conjunção, parece-me que podemos efetivamente esperar aqui algumas situações de turbulência. No entanto, como nós vimos, todas as outras crises anteriores, onde Júpiter e Urano tiveram em Touro, acabaram por se resolver num curto espaço de tempo. Portanto, foram coisas de 2 anos. Se novamente o padrão voltar a repetir-se, a tendência será que a coisa seja curta. Até porque esta semiquadratura, no fundo, é como que um primeiro cheirinho de algo maior que vai acontecer para a frente. Por isso, a tendência será realmente aqui haver algum choque, mas que poderá não se prolongar muito no tempo. Ok? Por isso, respondendo às vossas perguntas, parece-me que temos aqui um ano bastante interessante e bastante dinâmico a nível destas transformações todas a nível económico. Não esquecer também que o ano passado eu fiz um vídeo sobre o ano 2023 e já tinha alertado que sempre que Júpiter e Urano estão em Touro, o tema da moeda, dos recursos, da energia, são também temas essenciais e nós estamos a ver isso na nossa vida, a transição energética e a questão do euro digital. Ou seja, cada vez está a ser mais claro que vai haver um euro digital e, se calhar, este Júpiter-Urano vai acelerar ou vai transformar muito rapidamente o conceito de moeda que nós temos. Portanto, temos que estar atentos também a isso, até porque é um fenómeno, na minha opinião, bastante perigoso. No entanto, vamos ver como é que decorre, vamos ver como é que as coisas avançam, sendo que a ideia será, e segundo aquilo que foi documentado pelo Banco Central Europeu, será colocar em 2024, 2025 o euro digital a funcionar em paralelo com as datas e com o nosso dinheiro físico como nós conhecemos. Por isso, esta é a minha previsão relativamente a Júpiter e Urano em Touro. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, escrevam nos comentários. Se tiverem alguma questão também particular, podem enviar um e-mail e eu estarei disponível para responder a tudo aquilo que vocês precisarem e as dúvidas que tiverem relativamente a este Júpiter e Urano em Touro de uma forma muito tranquila e muito rápida. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha de alguma forma esclarecido as vossas dúvidas e partilhem, ponham gosto, podem pôr não gosto também, não há problema nenhum, comentem e desejo sinceramente que tenham um ano de 2024 ótimo e incrível. Olhando lá para fora, a coisa está um bocadinho tensa e está um bocadinho efervescente, mas vamos esperar que realmente as coisas melhorem e que possamos ter um ano de 2024 em grande. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e vemo-nos brevemente, porque eu tenho preparado efetivamente mais algum material sobre. Eu fiz uma pesquisa sobre as últimas grandes crises económicas e há sempre um ponto em comum, e eu gostava de fazer um texto e um vídeo também sobre isso, e há sempre um ponto em comum que marca sempre essas crises e, portanto, haverei de fazer mais um vídeo sobre isso também. Mais uma vez, desejo um bom ano de 2024 e espero ver-vos por aqui.